sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do sexto ano. Nossa aula de língua portuguesa de hoje será sobre a flexão, são as flexões dos substantivos e adjetivos. Nessa aula nós vamos falar mais detalhadamente sobre a flexão de gênero dos substantivos e a flexão de número dos substantivos. Na próxima aula nós falaremos sobre gênero e número, as flexões dos adjetivos. E esse conteúdo, esse assunto, está disposto nas atividades das páginas 20, 21, 22, 23 e 24 do caderno 2 do sexto ano. Bom, para início de conversa, nós precisamos relembrar o conceito de substantivo, certo? Que é a classe variável, uma classe de palavras variável, aquilo que nomeia, certo? Então, se nomeia algo ou alguém, ele tem, e se ele tem variação, ele varia em gênero, número e grau, certo? Gênero, nós temos feminino e masculino, número nós temos singular e plural, e grau nós temos aumentativo e diminutivo. Neste livro 2, nós estudaremos flexão de gênero e número, certo? Então, o substantivo é uma classe variável da língua portuguesa, uma classe gramatical. A palavra é variável quando sofre flexão, o que eu acabei de explicar, que é a variação. A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar. Menino pode sofrer variação para indicar plural, meninos, feminino, menina, aumentativo, meninão e diminutivo, menininho. Flexão de gênero. Na língua portuguesa, há 2 gêneros, o masculino e o feminino. Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos, ou seja, antes dele, antes do substantivo, nós temos o artigo, os artigos, ou os, uns. Veja estes títulos de filmes: O Velho e o Mar, Um Natal Inesquecível, Os Reis da Praia. Nesse caso, nós temos o gênero masculino, certo? Nós estamos tratando do assunto presente na página 20 do livro de vocês. Na página 21, nós já temos as classificações desses substantivos, certo? Então, quando o gênero pertence ao feminino, né, é o gênero feminino, os substantivos podem vir precedidos, ou seja, mais uma vez, antes do nome, antes do substantivo, você vai ter os artigos femininos, a, as, uma, umas. E essa classificação do substantivo feminino e masculino é subclassificada em biformes, que é 2 formas. É quando uma palavra ela tem as 2 formas, tanto feminino quanto masculino, certo? Ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, 2 formas. Por isso que é biforme, 2 formas. Tem a forma masculina e tem a forma feminina, certo? Uma para o masculino, uma para o feminino. São diferentes, são opostas. Tem uma para cada, por isso que é biforme. Por exemplo, gato, masculino, gata, feminino, homem, masculino, mulher, feminino, poeta, masculino, poetisa, feminino, prefeito, masculino, prefeita, feminino. Então, espero que vocês tenham compreendido que os substantivos biformes, tá, dentro do gênero, eles possuem um nome para o feminino e um para o masculino, tá? Para designar os sexos dos seres. E os uniformes, o nome já diz, é uno, é um. São aqueles que apresentam uma única forma.
e serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Está na página 21 de vocês e nós vamos detalhar melhor agora. Dentro dos uniformes, certo? Dos que tem apenas um nome, uma palavra que determina os dois, nós temos uma subclassificação. Os epicenos só têm um gênero e nomeiam bichos. Por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. Prestem bem atenção que o substantivo não mudou. O que eu acrescentei é se eu estou tratando do gênero masculino, eu coloco macho, e se eu estou tratando do gênero feminino, eu coloco fêmea. Então, o gênero uniforme é a mesma palavra, é o mesmo nome, certo? Mas o gênero uniforme epiceno, ele traz a nomenclatura macho para o masculino e fêmea para o feminino. Cobra, não existe o cobra, existe a cobra macho e a cobra fêmea. Não há mudança, certo? No nome, só muda a identificação do gênero fêmea ou macho. Sobrecomuns é diferente do epiceno. Só tem um gênero e nomeiam pessoas. Os epicenos nomeiam bichos, sempre, tá, gente? Cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, entre tantos outros animais. E os sobrecomuns, eles nomeiam pessoas. A criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Não há a indivíduo, não há a ídolo. Então, os sobrecomuns é aquele que tem apenas aquela palavra, tanto para o feminino quanto para o masculino. E o que vai dizer, né, o que vai concordar depois, não ganha gênero. Então, só tem um gênero que nomeia essas pessoas. Não existe o criança, existe a criança. Não tem gênero, ok? Nesse caso, só tem um gênero, que é o que está descrito na palavra. E o comum de dois gêneros indica o sexo das pessoas por meio do artigo. Gente, o artigo, ele é determinante na língua portuguesa. O, a, os, as, uns, uma, umas. Indica o sexo da pessoa por meio do artigo que eu acabei de falar. Por exemplo, o colega e a colega. Reparem que não mudou o substantivo colega, continua o mesmo substantivo. O que diz se é feminino ou masculino é o artigo que vem antes do substantivo. No epiceno, nós temos macho e fêmea para identificar quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino. No sobrecomum, nós não temos, tá? É uma palavra de um gênero, nós não temos feminino e masculino nesse caso. E nós temos o comum de dois gêneros, que o nome não muda, só muda o artigo. É ele que diz se é feminino e se é masculino. Existem certos substantivos que, variando de gênero, mudando, certo, o gênero, variam o significado. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Tudo que nós falamos até agora, comuns de dois gêneros, os biformes, os uniformes, que são epicenos, sobrecomuns, comum de dois gêneros. O epiceno, eu tenho apenas, nós temos a mudança, certo, do macho e da fêmea. O sobrecomum, como o nome já diz, ele está sobre, certo? Ele não vai te dizer se é feminino ou se é masculino, ele está sobre isso. Então é um gênero uno. E o comum de dois gêneros é quando eu mudo o artigo antes. Só que no caso que eu vou mostrar para vocês, que nós estamos falando agora, são os casos que vão mudar o significado. O significado dos anteriores é o mesmo, tá? No masculino, no feminino e no gênero uno, que não tem, no caso,
um gênero definido, que é o sobrecomum, certo? Ele é aquele gênero para ambos. Então, existem certos substantivos que variam do gênero e variam seu significado. Por exemplo, o rádio, aparelho receptor, e a rádio, a estação emissora. São nomes diferentes que designam coisas diferentes. Eu mudei o artigo, eu mudei o sentido. O rádio é o radinho, o aparelhinho, e a rádio é a estação dessa emissora AM, FM, 91, 99, etc. O capital, que é dinheiro, e a capital, que é a cidade, certo? No livro, na página 24, nós temos a questão da flexão dos substantivos em números, tá? Nós temos as regras que tangem a distribuição de como eles se comportam dentro da língua portuguesa. Os substantivos variando em números, lembrando que nos números é singular e plural, certo? Então, uma das primeiras regras é a seguinte: os substantivos, os nomes terminados em R ou Z, forma-se plural acrescentando-se eis ao singular. Por exemplo, colher, colheres, dólar, dólares, raiz, raízes, nós, nozes. Observação: caráter e caracteres. Além de ganhar um C, perde o acento gráfico. Júnior e juniores, perde também o acento gráfico. Nós temos algumas exceções, mas os substantivos terminados em R ou Z terminam em ES quando vão para o plural. Os substantivos terminados em ão, uns fazem o plural com o acréscimo de S, por exemplo, mão, mãos, bênção, bênçãos, cidadão, cidadãos, órfão e órfãos. Outros trocam ão por ões, que é limão, limões, cirurgião, cirurgiões, balão, balões, zangão, zangões. Outros, enfim, trocam ão por ães, que é pão e pães, alemão, alemães, cão e cães, capitão e capitães. Observação: alguns podem apresentar mais de uma forma, por exemplo, anão, anãos, anões, sultão, sultãos, sultões, sultãs. São as exceções presentes na língua, mas, em suma, as regras principais estão presentes aí. Então, quando nós temos o substantivo terminado em ão no singular, nós podemos ter essas três variações. Os substantivos terminados em M, por exemplo, nuvem, ganha NS no final. Nuvem, nuvens. Álbum, álbuns. Refém, reféns. Os substantivos terminados em M ganham NS ao final, quando transformados em plural. Os substantivos terminados em S, os monossílabos, aqueles que têm apenas uma sílaba, e os oxítonos, aqueles que têm a última sílaba tônica mais forte, formam o seu plural com um acréscimo de ES. Então, se eu tenho uma sílaba, preste atenção, os monossílabos, se eu tenho apenas uma sílaba terminada em S no singular, ela vai se transformar e ganhar ES no final quando for para o plural. E os oxítonos, que são as palavras com a sílaba tônica, a sílaba mais forte, quando é a última sílaba mais forte, terminada em S, também ganha ES quando vai para o plural. Por exemplo, palavra monossílaba, gás, gases, reis, reses. E oxítonos, português, portugueses. Nesse caso, as outras duas também são consideradas oxítonas e, nesse caso, monossílabas, mais fáceis de vocês identificarem. Mas, quando a palavra for maior e
a última sílaba for a mais forte e terminar em S, sempre vai para o plural, acrescentando ES ao final. As exceções são o cais, os cais, o x, os x, são algumas das exceções principais. Os substantivos oxítonos terminados em substantivos oxítonos, mais uma vez, última sílaba tônica. Os oxítonos terminados em AL, EL, OL e UL fazem um plural trocando o L no final por IS. Por exemplo, pombal, pombais, coronel, coronéis, coração, caracol, caracóis, pau, paus. Certo? Então, nesse caso, no caso seria pou. Então, nesse caso, quando é terminado um substantivo oxítono, terminado em AL, EL, OL ou UL, ele se transforma, ele ganha o IS ao final quando vai para o plural. Os substantivos terminados em IL flexionam no plural de dois modos. Os oxítonos, mais uma vez, última sílaba mais forte, mudam IL para IS. Fuzil, fuzis. Barril, barris. Os paroxítonos, lembrando que tem a penúltima sílaba mais forte, você sempre conta da última para a primeira, certo? Sempre nessa ordem. Então, a penúltima mais forte mudam IL para EIS. Réptil, répteis. E os substantivos terminados em X, nossos últimos substantivos vistos nessa unidade, são invariáveis. O tórax, os tórax. Não muda, gente. Continua sendo a mesma palavra. Quando nós terminamos em X, uma palavra no singular, ela vai continuar no plural da mesma forma. O que vai mudar é o artigo, tá? O artigo, ele tem que mudar. Ele tem que ganhar o S. O tórax, os tórax. O ônix, os ônix. O látex, os látex. Está presente na página 24, não esqueçam. As atividades estão entre a página 20, 21, 22, 23 e 24. E, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem para que nós estejamos solucionando, tá? Então, eu coloquei aqui no final um esqueminha. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com eles, sobre a flexão do substantivo, no caso do gênero masculino, feminino. Nós temos os biformes, só relembrando, que é aquele que tem uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino. São palavras, né, diferentes que designam o mesmo significado, mas mudando o gênero, né, no caso. E os substantivos uniformes, que são os sobrecomuns, o que tem apenas uma forma e um artigo para todos os gêneros, não muda. O comum de dois gêneros, que é aquele que tem uma só forma para ambos os gêneros, só muda o artigo, certo? E o epiceno, que é aquele que fala de animais e que ganha o macho e a fêmea ao final. Por exemplo, a girafa fêmea, a girafa macho. A águia fêmea, a águia macho. A barata fêmea, a barata macho. A cobra fêmea, a cobra macho. Certo? Os epicenos ganham macho e fêmea ao final. O comum de dois gêneros muda apenas o artigo, o e a. A palavra continua a mesma. O substantivo continua o mesmo. E no sobrecomum é a mesma coisa, tanto o artigo quanto a palavra, para os dois gêneros. Em número, nós temos o singular e o plural, com todas as regras que nós já conversamos anteriormente. Qualquer dúvida, me procurem para que nós resolvamos. Até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entre em contato conosco.